Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer um resumão sobre o Império Bizantino, tá? E a gente já tem que tentar entrar aí no mundo árabe para a gente ir para a questão medieval. O mundo medieval vai girar em torno, primeiramente, aí, do Império Bizantino, né? Ele que vai não só o Império Bizantino, mas o Império Bizantino é uma das formas aí, né, a queda do Império Bizantino vai ser a tomada aí dos povos bárbaros e toda a questão da era medieval acontecendo, ok? É, a gente já comentou e conversou sobre o Império Bizantino, eu sei disso, mas é sempre bom a gente bater em algumas teclas iguais para poder fixar melhor isso, esse conteúdo na nossa cabecinha, beleza? Bom, então, começando, como eu disse, vai ser um resuminho, tá, galera? Vou deixar bem claro. Um dos impérios mais importantes da história vai ser o nosso Império Bizantino, que nasceu no século IV, né, quando o Império Romano dava os seus primeiros sinais de queda no seu poder, principalmente por conta das invasões bárbaras nas suas fronteiras, certo? Diante de muitos problemas que vão aparecer, o imperador Constantino ele vai transferir a sua capital do Império para uma cidade do Oriente chamada Bizâncio, a qual mais tarde vai ser chamada de Constantinopla. E não vamos esquecer da localização geográfica maravilhosa que eles tinham. E apesar dessa mudança, né, significar a queda do poder do Ocidente, a localização no Oriente facilita muito o comércio da região, já que ela ficava entre o Mar Negro e o Mar de Mármara, e favorece muito a restauração da cidade, e chegou a transformá-la até em uma nova Roma. E sem contar que a segurança da cidade é muito boa, né? A gente tem muralhas em volta da capital, a gente vai ter o fosso, vai ter toda a questão de rio passando por ali, o mar passando por ali. Então isso é muito favorável a defesas naturais da própria cidade. Sem contar que essa questão de construção de muralhas, de fosso e tudo mais, elas vão ser muito, mas muito vistas na Idade Média. Justamente para defender os castelos dos reis, dos seus espaços de terra. A gente vai entrar no sistema feudal. Esse sistema feudal ele divide, né, inúmeros quantidades de terra em inúmeros reinos. Então tem muito reino, muito rei, e esses reis, para se defenderem dos outros reis ou dos bárbaros, eles acabam fazendo aí toda a questão de toda uma estrutura para acabar não sofrendo ataques, ok? No finalzinho, se der tempo, eu vou falar sobre um carinha que eu esqueci de falar para vocês, mas que é uma história bem legal. Espere. O governo Justiniano, então, né, o governo Justiniano, mesmo com essa farta economia graças ao comércio, o auge do império só foi atingido, né, durante o governo do imperador Justiniano. Ele visava a reconquista do poder do Império Romano, que havia sido perdido, e acabou sendo um legislador que mudou muitas das leis romanas. É, Elas foram compiladas desde a República até o Império e foram transcritas para o governo Justiniano. O Justiniano também vai combater as heresias, né, buscando sempre dar a unidade ao cristianismo, porque isso facilitaria muito a monarquia dele se todo mundo fosse submisso a ele. Importantíssimo para a gente, galera, a sociedade bizantina, né, ela era muito hierarquizada, e a gente vai entender um pouquinho dessa hierarquia que tinha. No topo, né, se encontravam o imperador e toda a sua família.
Abaixo dele ficava uma nobreza, né, que era formada pelos assessores do imperador. Em seguida, a gente tinha o alto clero, que eram o alto escalão da Igreja Católica e que era privilegiado pela sua posição hierárquica. Depois a gente tinha uma elite, né, que era composta por fazendeiros e comerciantes, alguns donos de oficinas artesanais. Havia uma camada média da sociedade formada por pequenos agricultores, o baixo clero, trabalhadores de oficinas, de artesanato, assim por diante. E a maior parte dessa população era formada pelos pobres camponeses, que ganhavam pouco e tinham que pagar imensos impostos. Ok? E isso vai ser durante toda a Idade Média esse mesmo modelo. A religião, né, e a religião deles, os caminhos religiosos, na real, do Império Bizantino eram os mesmos da sociedade romana. Já o cristianismo, então, era uma doutrina seguida. E era de costume, né, fazer várias manifestações artísticas representando Cristo e os santos, para que os fiéis adorassem essas imagens, o que enriquecia os monges e dava um grande poder de manipulação sobre a sociedade. Vocês entenderam bem o que vai acontecer aqui, né? Então, tipo, a questão de imagens começa a surgir aqui, justamente para as pessoas verem essas imagens e acreditarem que é uma coisa real. Os monges que transcreviam os escritos, eles poderiam modificar essas coisas assim por diante, então tudo muito bem orquestrado. Bom, todo esse poder, né, ele vai acabar incomodando o governo, que passa a proibir a veneração das imagens, com a exceção da de Jesus, e a pena de morte foi decretada para aqueles que insistissem em adorar alguns objetos. Isso vai gerar uma guerra civil dentro desse império, e ela fica conhecida como iconoclastia. Quando Justiniano vem a falecer, né, o Império Bizantino ficou à mercê de várias invasões que começaram a gerar inúmeros problemas na capital, e assim acabam ajudando a queda do Império Bizantino. Com o passar do tempo, então, a Constantinopla, que se encontrava ainda enfraquecida, e o Império acabou se dividindo em diferentes cidades feudais, e a cidade teve seu fim, né, definitivo, sua queda definitiva, em 1453, após a invasão dos turcos otomanos, ok? Bom, galera, continuando então, como eu falei, a gente ia falar de um carinha diferente aí. Esse maluco chamava Átila. Sim, o Átila. O Átila era um Uno, então ele era Átila, o Uno. Bom, o Átila, né, ele é um dos maiores conquistadores do desse período do Império Romano, né? E ele era conhecido como flagelo de Deus, porque o bicho era muito doido. Mas é muito doido mesmo, galerinha. Pensa no maluco doido, esse maluco é o Átila. Bom, o Átila, ele foi o cara que quase destruiu o Império Romano sozinho. Existem motivos para isso não ter acontecido, mas ele quase realmente destruiu todo o Império Romano. Bom, então, ó, ele era notório, né? Ele era muito conhecido pela sua ferocidade nas conquistas. Ele era o rei dos hunos e ele vai se lançar numa furiosa busca, né, de expansionismo do seu terreno pela Europa. E nesse momento que ele vai receber o apelidinho de flagelo de Deus. E sob a liderança do Átila, né, os hunos pilharam e extorquiram os impérios romanos do Oriente e da Pérsia também. Eles aterrorizavam as planícies europeias, escravizavam outros povos bárbaros e deram sua contribuição com a queda do decadente Império Romano do Ocidente. Cara, o Átila é muito doido mesmo, porque uma das histórias que eu mais gosto dele, depois a gente fala mais sobre ele, mas só pra falar agora, porque senão não vai dar tempo. Uma das lutas dele, uma das batalhas que ele teve com Roma, os romanos nunca tinham visto um elefante, e ele chegou em Roma
com um monte de elefante, com armaduras e tudo mais. E, cara, ele fez um regaço lá que, meu senhor. Então, depois a gente vai falar sobre o Átila, porque eu acho é um dos primeiros povos bárbaros que a gente vai ver, os hunos, e que eles vão passar um terror muito forte na Europa. Para vocês terem noção, os outros bárbaros tinham medo dos hunos, por causa do Átila, porque ele era muito doido. Pessoal, é isso por hoje. Na próxima aula a gente continua, beleza? É isso.